Hoje nós vamos refletir sobre esse título, Dor e Louvor. Então, para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Nós faremos a leitura do verso 16 ao 26. Atos 16, do verso 16 ao 26. Vamos lá, vamos ler então. Quem achou, diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos." Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: "Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela." E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. "Esses judeus estão tumultuando a cidade", gritaram para os magistrados. "Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam as nossas leis." Logo, uma multidão revolta se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordem para não deixá-lo escapar. Por isso o colocou no cárcere interno, prendendo-lhe os pés nos troncos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por tudo que nós cantamos. Obrigado porque pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós podemos estar neste último culto do ano aqui, Senhor, prestando honra e glória a Ti, Senhor. E agora eu te peço, Deus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. O cristianismo, meus irmãos, ele consegue demonstrar o quão radical ele é. O cristianismo, por si só, ele consegue unir coisas que são completamente antagônicas, muitas vezes. Por exemplo, como é que nós podemos colocar em uma frase dor e louvor? Como é que nós podemos colocar as palavras de Jesus, que aquele que quer ganhar a sua vida deve perder? Então o cristianismo ele mostra para nós coisas difíceis da gente compreender. Porque a nossa mente ela é projetada para coisas boas eu louvo e coisas ruins eu reclamo. Eu me indigno, eu fico preocupado. Mas dor e louvor, na mesma frase, na mesma palavra, parece que não fecha essa conta. Sou estranho demais. Atos 16, o capítulo inteiro, ele conta histórias de pessoas que foram salvas pela graça de Jesus. Paulo está numa viagem missionária com Silas e Deus tem usado esses homens para que ele leve o evangelho adiante. E de repente ele se encontra com uma mulher escrava, possuída por um espírito de adivinhação, e as coisas começam a mudar, há libertação ali. Mas acontecem algumas coisas. Os donos dessa mulher, eles perdem todo o lucro deles, toda a margem de lucro eles perdem. Paulo e Silas ganham, no sul se chama uma tunda de açoite. Uma tunda. E uma prisão muito precária. Então Atos 16 nos contam essas coisas. De como essas coisas que o cristianismo nos impele muitas vezes de serem radicais, de serem difíceis da gente entender. Há uma trend no Instagram que... Não sei se eu falei certo trend, cadê os jovens? Trend, tá certo?
É verdade. Trend. Então a gente precisa entender e atualizar as coisas. Eu não sei falar, mas você pode procurar lá que vai dizer. Mas tem uma trend no Instagram, vamos chamar de trend, que diz lá que se em 2020, como vou ser triste em 2024, se em 2024 eu. Quem é que já viu essa trend lá no Instagram? Olha só os jovens. Tá bom? Não, e outras pessoas que são velhas, são jovens também, né? São jovens há mais tempo. Então essa trend no Instagram, como eu vou ser triste se esse ano aconteceram tantas coisas legais? E aí a pessoa mete viagem, mete um monte de coisa lá e a gente, nossa, que legal, né? Se bem que agora a gente só vê praia no Instagram, né? Só a galera na praia e nós aqui, né? Naviraí é melhor que as praias, com certeza, né? Você acha isso também. Mas a gente está vendo. Ou a outra trend que tem é como vou ser triste se acontecer algumas coisas. Como você? Mas vamos voltar. Se Paulo tivesse Instagram. Vamos pensar que Paulo tinha Instagram. E Paulo olha para as nossas trends e ele diz o seguinte: eu vou fazer a minha trend também. Como vou ser triste em 2024 se em 2024 eu tomei uma surra de açoites porque eu libertei pela graça de Deus uma pessoa? Como eu vou ser triste se em 2024 eu fui preso e toda a guarda romana está ouvindo sobre o Evangelho? Olha esse texto de Filipenses, pode passar para nós. Olha o que ele diz. Pode dar um clique aí, Nicolas. Mais um. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Olha só o que Paulo está dizendo. Pois todos aqui, incluindo a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos aqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Agora, se você entende um pouquinho de teologia, a carta de Filipenses ela é considerada a carta da... Quem lembra? Carta da alegria. E Paulo está preso. Paulo está preso. E ele está dizendo para os seus leitores: olha, eu quero que vocês saibam, não fiquem tristes, porque neste ano que eu fiquei preso, eu pude levar o Evangelho para muitas pessoas, muitas e muitas pessoas. Agora que eu vi que tem um botão meu aqui, tem gente me fazendo sinal. Pessoal. Tem uma galera fazendo mímica para mim, eu não estava entendendo agora, eu entendi. Obrigado, gente. Então, quero que saibam como vou ser triste, como vou ser... como vou dizer que esse ano foi ruim se Jesus está sendo anunciado por meio do meu sofrimento. Então, a pergunta que eu deixo para nós, nesse início de reflexão, acerca de dor e louvor, é aquilo que George Spignoni nos leva a pensar. Quão bem você sofre? Olha o que ele diz: eu sou filho adotivo de Deus, mas eu não sou bom nisso. E tenho certeza que você também precisa crescer nessa área. Se alguém chegasse para você hoje, quão bom você sofre, o que você diria para essa pessoa? Você está louco. Como é que a gente pode dizer que é bom sofrer ou que a gente consegue sofrer de boas? Quão bom você sofre? Como filhos adotivos de Deus, nós, irmãos, sofremos por vários motivos. E a Bíblia mostra para nós 3 tipos de sofrimento. Não sei se você sabe, mas hoje você vai sair daqui sabendo. Pode passar. O primeiro motivo que nos leva a sofrer é por causa do pecado de Adão, e nós convivemos em um mundo caído. Nós enfrentamos problemas e dores porque nós somos parte de um mundo que caiu, que está em pecado. Então nós sofremos. Você não precisa ir muito longe para ver quanto as notícias ruins elas estão se propagando. O quanto coisas que a gente diz assim, no passado dizia, isso não pode acontecer, e hoje acontece, a gente age até naturalmente, porque a gente já está se acostumando com notícias ruins. Então esse é um motivo que nós sofremos. Mas o segundo motivo é que muitas vezes sofremos por resultado de nossos pensamentos, desejos, palavras e as nossas ações pecaminosas. Nós sofremos também porque nós escolhemos pecar e nós escolhemos desobedecer a palavra de Deus e nós sofremos por isso. Todo pecado tem consequência. Todo. Então nós sofremos também por isso. Mas em terceiro, nós sofremos porque nós somos alvos do mundo.
Todas as pessoas que estão unidas a Cristo, elas vão sofrer. Paulo, ele vai dizer que Cristo chamou não só para ser um anunciador da sua palavra, como também alguém que vai sofrer pelo seu nome. Nós, como cristãos, nós também sofremos porque nós estamos unidos a Cristo. Talvez não uma dor física, mas às vezes uma perca de uma oportunidade que parece boa aos olhos do mundo e a gente diz não, porque a gente sabe que isso aí não é do Senhor, não honra ao Senhor. Nós sofremos pela união com Cristo. Então, minha pergunta para você é: quão bem você sofre? Pode passar. Quão bem você sofre? Ou como você encarou os sofrimentos que passaram na sua vida em 2024? Ou como você vai encarar ou se portar nos sofrimentos que vão acontecer em 2025? Porque nós gostamos nessa época do ano de mensagens que nos apontam para um ano perfeito ano que vem, né? Agora vai começar aquela frase que a gente diz, né? Adeus 2024 e adeus 2025, né? Só que, beleza, se a gente colocar isso mesmo, isso não nos imune de sofrimento, não nos imune de momentos difíceis. Então nós precisamos encarar isso. Paulo e Silas aqui, meus irmãos, nesse texto de Atos 16, nos dá boas lições e aplicações para a gente enfrentar a nossa vida no próximo ano. Principalmente quando vivida dentro dessa ótica que o Evangelho propõe de dois pontos completamente distintos andarem juntos, como dor e sofrimento. E nós vamos tirar algumas lições desses versículos. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que nós precisamos de discernimento espiritual. Essa é a primeira lição que Paulo nos mostra. Nós precisamos de discernimento espiritual. Se tem alguma oração que nós precisamos fazer para o ano que vem, na nossa vida com Deus, é: Deus, me dê discernimento espiritual. Me ajude a discernir o que vem de ti e o que não vem. Olha o que Paulo diz. Se você notar, é meio estranho esse texto. Porque Paulo está caminhando e tem uma pessoa dizendo para ele que ele é um homem de Deus. Que Paulo e Silas são homens que estão fazendo uma grande coisa para o Senhor. E no nosso meio isso parece legal. Parece um elogio que não tem nada de ruim. É inofensivo. Aquele homem é um homem de Deus. Olhem, esses homens estão levando a mensagem de salvação e libertação. Parece um elogio legal. Mas Paulo tinha discernimento de espírito e ele sabia da onde vinha aquele elogio. Da onde vinha aquele elogio. Olha o que Paulo escreve, meus irmãos, sobre esse paradoxo em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 8. Por honra e desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como os castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, quando você anda na luz, você ministra no poder do Espírito Santo, fala essa verdade, você vai receber elogios que muitas vezes não provêm do Senhor, assim como mentiras que não provêm do Senhor mesmo. Então Paulo aqui ele está nos mostrando que nós precisamos de discernimento espiritual muito nesse tempo. Jesus vai dizer em Lucas capítulo 6, ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Olha só o que C.S. Lewis ele escreve no livro O Problema do Sofrimento. Esse livro é fantástico. E olha o que ele diz. O problema de reconciliar o sofrimento humano com a existência de um Deus que ama só permanecerá insolúvel se atribuirmos um certo corriqueiro à palavra amor, sentido corriqueiro, e encararmos as coisas como se o homem fosse o centro delas. O homem não é o centro, Deus não existe para o bem do homem e o homem não existe para o seu próprio bem. O que Paulo aqui nos mostra é incrivelmente o contrário, meus irmãos. Por levar Jesus a sério, ele teve a capacidade de não se deixar ser elogiado pelo próprio diabo. Pelo próprio diabo. Ele sabia que o seu reconhecimento era e deveria ser único e exclusivamente de Deus. Paulo não estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando dele. Paulo não estava preocupado do que ele mesmo estava pensando dele, principalmente aquilo que Deus estava pensando.
Paulo está nos mostrando aqui, meus irmãos, que nós devemos escolher pelo que sofrer. Nós devemos escolher pelo que sofrer. Discernir, então, por quais motivos nós nos encontramos em momentos de dor. Será que é porque a nossa desobediência ou por nosso testemunho? Então Paulo ele está nos dando uma aplicação muito séria sobre discernimento, a ponto de nós entendermos por que nós estamos sofrendo. Paulo está sofrendo aqui por ter feito a vontade de Deus. Ele pregou o evangelho para aquela pessoa foi liberta, e o que ele recebeu? Açoites e uma prisão. Ele não sofreu por consequência dele ou porque Então nós devemos escolher pelo que sofrer. A aplicação para nós nesse primeiro ponto é que em 2025, permita que o Senhor sonde o seu coração e revele a você o porquê você está passando por momentos difíceis. Talvez, como o pastor falou, esteja tudo bem na sua vida hoje. Que bom. Mas você sabe tão bem quanto eu que a nossa vida é feita de altos e baixos. Tem momentos em que nós estamos bem, que a nossa família está bem, que o nosso casamento está bem, que os nossos netos, que os nossos filhos, está tudo jóia. Mas tem momentos que não. Tem momentos que a gente não está legal no casamento, tem momentos que a gente passa por aperto, tem momentos em que os nossos filhos ficam doentes, tem momentos que acontecem muitas coisas no nosso trabalho, e aí, o que a gente faz nesse tempo? Discernimento. Discernimento é muito importante. Nós precisamos, irmãos, sair dessa teologia que nos mima hoje, de que crente ele não é um frequentador de desertos mais. De que crentes eles não passam por momentos de sofrimento e tribulação. Passam. Nós precisamos fugir disso. E Paulo nos ensina isso. Em segundo lugar, a lição que o Paulo nos ensina é que louvores genuínos nascem em dores genuínas. A proclamação de Paulo levou às açoites e à prisão. Olha o que Howard Marshall, um comentarista teólogo, diz sobre isso. Pode passar, Nicolas. Não havia sono para os missionários naquela noite, por causa da dor e da sua posição desconfortável. No meio do sofrimento, no entanto, revelaram a sua confiança em Deus, bem como sua alegria nele, enquanto oravam e cantavam louvores a Deus. Aqui nós temos um retrato concreto de gloriar-se no meio da tribulação. Eles não tinham mais o que fazer, mas eles estavam louvando ao Senhor. O que eu e você faríamos nessa situação? Provavelmente nós clamaríamos por libertação, nós decretaríamos como injusta a sentença, nós apelaríamos para os nossos direitos, como Paulo e Silas fazem depois, nos versículos seguintes. Nós reclamaríamos de por que Deus nos permitiu passar por isso se nós fizemos o bem. Mas aí, Agostinho ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele diz o seguinte: Deus teve um filho na terra sem pecado, mas nunca teve um sem sofrimento. Deus teve um filho que veio aqui, que foi o filho dele, sem pecado, mas não teve um filho que não sofreu. É o que eu sempre falo, irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que a Bíblia nos diz. Você vai para Hebreus capítulo 11, você tem a galeria dos heróis da fé. Nossa, que legal, né? Heróis da fé. Veja o que os heróis da fé passaram. Então nós precisamos voltar e entender que, mesmo em momentos difíceis, louvores genuínos nascem dessas posições. O que Paulo nos ensina é que louvores genuínos nascem em dores genuínas. São nesses momentos que nós revelamos aquilo que está no nosso coração e principalmente como nós enxergamos Deus na nossa vida. Deus nunca prometeu a Paulo vida calma, pelo contrário, adiantou que ele sofreria muito pelo seu nome. Então aqui, a lição para nós é: nós só teremos uma visão certa acerca de Deus quando a gente começar a estudar as Escrituras e entender que as Escrituras revelam o caráter de Deus para nós. Quando a partir das Escrituras nós entendemos que a palavra de Deus está mostrando para nós que Deus é esse que nós servimos.
E quando o nosso coração se enche da maneira certa, da visão certa acerca de quem Deus é, nós vamos passar por situações difíceis louvando a Deus, porque a gente sabe que mesmo em momentos difíceis, Deus não nos abandona. Agora, quando pessoas viram as costas para Deus em momentos difíceis, o que elas estão nos ensinando? A visão teológica delas acerca de quem Deus é errada. Elas têm um Deus, elas pegam só uma janelinha, vamos dizer, de Deus assim. Aquele Deus abençoador, esse Deus aqui é o que eu me relaciono. Mas os outros, eu não quero saber. Então, Paulo nos ensina isso. Talvez o que você hoje tenha na sua vida são momentos de dores, sejam momentos complicados e delicados de se achar sentido. Mas louve ao Senhor. Paulo não podia dormir, não podia comer, não podia sair. E o que ele fez? Orou e cantou. Orou e cantou. Billy Graham ele vai dizer que o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele com confiança. Então, nós precisamos entender isso. Terceira lição que Paulo nos mostra é que Paulo ele não se esqueceu de Deus em momentos ruins. O texto, versículo 25, diz que por volta da meia-noite, o que Paulo fazia? O que ele fazia? Cantava hinos e orava ao Senhor. Quando sofremos, seja qual for a causa, nós nos machucamos. E como um soco no estômago, o sofrimento parece fazer jorrar todo o vento do Espírito Santo dentro de nós. Nós lutamos para recuperar o fôlego. E do que nós precisamos? Nós precisamos do Deus de toda a consolação para nos sustentar e confortar enquanto o Espírito nos rejuvenesce. A consolação de Deus acalma a tristeza e angústia e também nos fortalece e nos leva ao arrependimento necessário. Nós precisamos do caráter de Deus. Paulo confiava no Senhor e ao invés de reclamar e achar que Deus tinha feito algo errado, ele converte aquilo em louvor. Isso nos mostra a segurança de Paulo em aquilo que Deus fez e naquilo que Ele é. Deus é soberano sobre todas as coisas e Deus é consolador. 2 Coríntios capítulo 2 vai dizer que Deus, Paulo está dizendo lá, bendito Deus de toda a consolação. Consolação. E aqui nós aprendemos duas coisas nesse sofrimento. Pode passar. Por que Deus nos conforta? Em primeiro lugar, Ele nos conforta para que possamos, por sua vez, confortar com essa mesma consolação misericordiosa. Isso é amar o próximo como a nós mesmos. Então Deus nos conforta e nos consola para que a gente possa confortar e consolar os nossos irmãos. Por isso que eu não creio nesse relacionamento com Deus que não nos torna família. Por isso que eu não creio em pessoas que dizem que professam Jesus, mas não convivem no nosso meio. Não querem ser igreja. Não querem andar em comunidade. E a desculpa dessas pessoas é: Deus não está lá. Ele está em todo lugar. Mas isso é completamente contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Nós somos consolados e confortados para que a gente possa consolar e confortar outras pessoas. A dor da gente de hoje é o nosso ministério de amanhã. A gente pode consolar outras pessoas. Você já foi consolado por alguém? Sim? Provavelmente. Talvez Deus queira usar você em 2025 para ser alguém que vai consolar outras pessoas. Que vai ser canal de bênção para consolar outras pessoas. E pode perceber, quando a gente passa problemas na nossa vida, a gente enxerga o problema dos outros de uma maneira diferente. Se você já passou por depressão, você enxerga pessoas que passam por depressão de uma maneira diferente. Não aquela maneira arcaica que as pessoas diziam que quem tem depressão não, é falta de fé e por aí vai. Mas quando a gente passa por depressão, a gente enxerga e consegue entender o que uma pessoa está sofrendo. Isso é consolo. Isso é entender como Deus age. Quer ver um texto, meus irmãos? João Batista ele é preso.
João Batista, você conhece a história, ele foi um profeta muito importante, né? Ele anunciou a vinda de Jesus. E o que acontece com João Batista? João Batista vai para um resort e está tudo certo? Não, ele é preso. Preso porque ele tinha uma visão bíblica acerca de casamento, né? E ele é preso por isso. E aí ele manda os amigos dele perguntar para Jesus se Jesus era ele mesmo. E aí a primeira vez que eu li esse texto, eu falei, poxa, João Batista cara, estava ali com Jesus, fez tantas coisas boas, viu o próprio Cristo vindo na frente dele, batizou Jesus. Cara, João Batista não poderia duvidar. E aí o que Jesus fez? Jesus escreveu num papel e mandou uma dissertação para ele, dizendo, João Batista, tu tem que ler a tal. Tem que fazer curso tal. Tem que fazer discipulado tal. Tem que te batizar de novo. Jesus, misericórdia, fala. Diga a João que os cegos vêm, os mancos andam. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, João, eu sei que não está fácil, mas eu estou contigo. E nós passamos. Então, quando Deus nos consola e nos conforta, nós somos consolados. A gente não fala de Silas nesse texto, mas o que Silas estava fazendo? Cantando e orando ao Senhor também. Silas não tinha outra alternativa também, né? Eu espero que Paulo cantasse bem, né? Imagina se Paulo não cantasse bem e Silas cantasse bem, ia ser complicado, né? Mas aqui a gente tem essa primeira lição. Segunda é matar a autoconfiança e a autossegurança em nós e transferir a nossa confiança e segurança para Deus da ressurreição. Isso é confiar em Deus com tudo dentro de nós no vale da sombra da morte. Esses dois propósitos, confortar os outros com o consolo do Pai, confiar no poder sobrenatural do Pai para nos ajudar a superar as aflições, deve nos ajudar então, irmãos, a recuperar o fôlego à medida que o Espírito nos rejuvenesce. Então essa lição que Paulo nos ensina. Você lembra de José no Egito também? José é outro grande exemplo de experimentar o consolo de Deus, mesmo em situações completamente, aos nossos olhos, contrários. José é preso, não bastasse ele ajuda alguém a sair da prisão, José é esquecido lá dentro, mas você lê a narrativa em Gênesis, aparece muito, e Deus era com José. Deus estava com José na prisão. Meus irmãos, independente do sofrimento que você esteja passando, e a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida, mas Deus é com a gente. Deus é com a gente na prisão, Deus é com a gente num casamento que aos nossos olhos podem estar, não tem mais jeito, Deus é presente. Deus é presente em salas de espera, Deus é presente em aguardos de exames, Deus é presente quando os nossos filhos estão doentes e a gente fica preocupado no hospital. Deus é presente quando a gente não tem o que comer em casa. Deus é presente. Deus não esquece da gente. Deus é presente. E é isso que Paulo está nos ensinando. Mas por fim, a gente aperte uma quarta lição aqui. Louvores em meio ao sofrimento são por si só testemunhos de uma vida com Cristo. A parte B do versículo 25 me chama a atenção. E os outros presos ouviam. Paulo e Silas aqui nesse texto, eles não estavam sós. Poucos metros haviam outras pessoas que precisavam também dessa libertação e de ouvir acerca de Cristo. Uma vez John Piper, ele foi em vários talk shows e vários podcasts e ele sai daquele momento muito atordoado com tudo que ele estava vendo. E não está aí, mas ele diz o seguinte: eu olho para esses cultos e digo para mim mesmo, você não sabe que existem pessoas lá fora que estão morrendo de câncer, cujo casamento é um inferno, cujos filhos lhe decepcionaram profundamente, que dificilmente conseguiram alguma renda, que acabaram de perder o emprego, que estão solitários e temerosos, incompreendidos e deprimidos. E você vai tentar criar uma atmosfera de adoração, brincalhona, como ele usa no livro, irreverente, descontraída.
E ele não está apoiando aquele culto melancólico e tal, não é isso. Mas olha o que ele diz no final, eu achei muito interessante. Pode colocar aí para nós. O que eles precisam ver e sentir a alegria indomável em Jesus em meio ao sofrimento e à tristeza. Entristecidos, mas sempre alegres. Eles precisam provar que essas pessoas que fazem parte da igreja não estão brincando aqui. Eles não estão usando a religião como uma plataforma para promover a autoajuda sensacionalista que o mundo oferece todos os dias. Eles precisam da grandeza e da majestade de Deus sobre suas cabeças como galáxias de esperança. Eles precisam do insondável Cristo crucificado e ressurreto, abraçando-os em amor. E é tudo isso. Então o nosso sofrimento, quando nós louvamos a Deus nos nossos sofrimentos, isso por si só é um testemunho de uma vida com Cristo. Paulo e Silas estavam louvando e cantando na prisão e os presos estavam ouvindo. Os presos ouviam tudo aquilo que eles estavam cantando. Seus vizinhos ouvem você cantar? Seus vizinhos ouvem você orar? Os meus vizinhos me ouvem cantar? Tomara que não. Mas, mesmo em situações difíceis, a gente mostra o nosso relacionamento com Deus. E qual é o resultado de tudo isso que acontece? Tim Keller vai dizer para nós, pode passar, deixa eu ver se eu coloquei. Esse, não é o Tim Keller que falou, essa é uma pergunta final. Mas pode vir o louvor já, por favor? O resultado de tudo isso, você pode ler em casa depois. Há um grande terremoto, abala totalmente aquele lugar e todos os presos são libertos. Todos. O carcereiro que era responsável por aqueles presos, naquela época, se um carcereiro perdesse um preso que estava sob a sua responsabilidade, ele pagava com a vida. Por isso, no texto, ele já pega a espada e diz, bom, fugiram todo mundo. Imagina, se um é minha vida, todos. Né? E Paulo dá um grito para ele, fica tranquilo, está todo mundo aqui. Né? Esse carcereiro conhece Jesus. A família dele tem a oportunidade de ouvir sobre Jesus. E há alegria naquela casa, porque uma família se rendeu aos pés de Jesus. Então a pergunta final para você, em meio ao sofrimento que você está passando ou vai passar, e eu também, qual som as pessoas em nossa volta ouvirão em 2025? Qual som? Quando as coisas não estiverem boas na nossa vida, qual som? Nós somos projetados como pessoas que reclamam demais, murmuramos demais. Nós gostamos de uma coisa hoje e amanhã ela não presta mais para nós e a gente tem que substituir, a gente fica com o nosso coração ansioso até substituir isso. Mas qual o som? Qual o som? Saiba que todo o seu sofrimento que Deus está permitindo na sua vida não é em vão. Ou é para você aprender a louvá-lo em meio à dor, enxergá-lo em meio à dor, ou é para você se arrepender e voltar para o Senhor? As pessoas às vezes elas fazem umas perguntas irônicas e elas nem sabem. Eu abandonei Jesus, por que está dando tudo errado na minha vida? Eu deixei de servir o Senhor com alegria, por que está dando tudo errado na minha vida? Deus não fala comigo, faz 1 ano que eu não leio a Bíblia. A gente tem essas ironias, eu também tenho. Eu nunca me esqueço que a minha filha ela é muito usada por Deus, né? Cheguei em casa uma vez e aí estava dando o jogo do Grêmio no Valentim, jogaço, Grêmio e Novo Hamburgo, gauchão, né? Olha, um jogo maravilhoso. Eu falei, cara, eu vou olhar esse jogo. Aí sentei para olhar o jogo. A minha filha foi na porta, me olhou, voltou, pegou uma Bíblia dela rosa, assim, chegou no quarto e jogou na minha cara, assim, papai, vai ler. E na hora eu fiquei tão brabo que o celular voou para longe e tal. Falei, cara, olha a minha filha me ensinando.
2 anos. 2 anos. Qual som você vai extrair dos seus sofrimentos? Queria contar uma ilustração para nós encerrarmos. Você sabia que uma ostra que não foi ferida, ela não produz pérolas? As pérolas são uma ferida curada. Pérolas são produto da dor, resultado da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. A parte interna da concha de uma ostra é uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. E como resultado disso, uma linda pérola é formada. Uma ostra que não foi ferida, de algum modo produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Deus tem essa capacidade de extrair pérolas do nosso sofrimento. E essas pérolas não são para glórias nossas, honras nossas, mas para honrar o nome dele. Para que o nome dele seja engrandecido, independente das circunstâncias, independente dos momentos que nós vamos passar.